Imóveis, cheques e itens de luxo têm mais risco de serem usados como instrumentos de crime financeiro do que criptomoedas. Neste vídeo, vamos falar sobre os seguintes tópicos. 1. Apesar da adoção constante dos ativos digitais e do amadurecimento do setor, ainda há vozes argumentando de que as criptomoedas são a principal ferramenta para o crime financeiro, ignorando as evidências de seu papel menor e decrescente nas transações ilícitas. Segundo, dados da Europol sugerem que imóveis, bens de luxos e empresas com uso intensivo de dinheiro servem como instrumentos predominantes de lavagem de dinheiro pelas principais redes criminosas da União Europeia, com as criptomoedas contribuindo apenas para uma porcentagem menor. E terceiro, relatórios da Nasdaq e do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ilustram a disparidade significativa entre os volumes de fundos ilícitos em setores tradicionais e fundos do espaço de ativos digitais, com este último constituindo uma pequena parcela do total. As informações neste vídeo baseiam-se no texto publicado em 30 de abril no blog da Binance, cujo link está na descrição. Estamos em 2024 e as empresas de Wall Street, lideradas pela maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, correm para fornecer exposição de Bitcoin aos principais investidores por meio de produtos regulamentados negociados em bolsa. Em todo o mundo, milhões de pessoas usam ativos digitais para proteger o valor de suas economias em meio à inflação furiosa e à desvalorização de suas moedas nacionais. Além disso, os domínios tradicionais, desde doações de caridade até arte, estão sendo aprimorados e reinventados com novas eficiências e recursos que o uso da tecnologia blockchain oferece. E, no entanto, por incrível que pareça, ainda existem pessoas que se recusam a reconhecer os avanços que a indústria de ativos digitais fez nos últimos anos, recorrendo a noções ultrapassadas que nunca foram verdadeiras ou estão irremediavelmente desatualizadas. Eles argumentam que a criptomoeda não é nada mais que um cassino online, cujo principal caso de uso é facilitar a lavagem de dinheiro e vários outros crimes. Isso leva o mais radical desses céticos a pedir que os ativos digitais sejam regulamentados ou até mesmo banidos. Dados confiáveis mostram que a participação das transações ilícitas de criptomoedas em 2023 foi de escassos 0,34%, abaixo dos 0,42% do ano anterior, e que o valor dos ativos digitais recebidos por endereços ilícitos é pequeno e diminui ano a ano. Porém, esses dados raramente são suficientes para convencer esses difamadores comprometidos. Afinal, a maioria dos insights de dados robustos que temos para mostrar são originários do setor. A realidade, no entanto, é que mesmo as fontes de dados não afiliadas ao setor fornecem evidências suficientes para apoiar a ideia de que as criptomoedas estão longe de ser a principal escolha dos maus atores quando se trata de facilitar o crime financeiro. Vejamos então algumas estatísticas que mostram que, de longe, os instrumentos criminais mais comuns são ativos e ferramentas que ninguém jamais sugeriria proibir. Europol. Redes criminosas da União Europeia preferem o setor imobiliário. A Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, a Europol, tem a tarefa de apoiar os Estados-membros da União Europeia no combate à criminalidade internacional e organizada e, portanto, está preocupada com redes criminosas e terroristas de grande escala que operam em todo o bloco. O relatório recém-divulgado da agência oferece uma avaliação abrangente das operações das redes criminosas mais ameaçadoras da Europa. O que essas organizações criminosas, especializadas em atividades como tráfico de drogas, fraude online e crimes contra a propriedade, têm em comum é a necessidade de legalizar os ganhos ilícitos. Avaliando a prevalência de várias ferramentas que as redes criminosas usam para esse fim, os especialistas da Europol descobriram que o setor imobiliário é o veículo predominante de lavagem de dinheiro, com 41%, seguido por bens de luxos e empresas com uso intenso de dinheiro.
Embora as criptomoedas tenham entrado na lista com uma participação de 10% dos fundos lavados, ainda está muito longe do que os demonizadores de criptomoedas gostariam que você acreditasse. Além disso, é razoável esperar que a próxima iteração do relatório das redes criminosas da Europol mostre uma parcela menor de fundos lavados por meio de canais relacionados a ativos digitais, caso se mantenha a tendência de declínio ano a ano observada na maioria dos outros domínios criminais. Então, da próxima vez que você ouvir alguém sugerindo que as criptomoedas devem ser banidas por serem um paraíso para lavadores de dinheiro, responda com uma sugestão de primeiro proibirem as vendas de casas, relógios de luxo ou o jornal do bairro, abaixo de 1% dos fundos ilícitos globais. A empresa de análise de blockchain Chainalysis estima que o valor total de ativos digitais recebidos por endereços ilícitos ao longo de 2023 foi de 24,2 bilhões de dólares, abaixo dos 39,6 bilhões em 2022. Esses números representam ativos roubados em hacks de criptomoedas e fundos enviados para carteiras que a Chainalysis designa como ilícitas. Endereços associados a grupos de ransomware, operações de fraude, mercados de darknet, financiamento do terrorismo e a maior categoria em volume, entidades e jurisdições sancionadas. Esta é, talvez, a avaliação mais rigorosa e abrangente da escala de atividade criminosa associada aos ativos digitais que temos hoje. 24 bilhões de dólares parece muito dinheiro, mas quanto é no contexto de todos os crimes financeiros? O recente relatório de crimes financeiros globais da Nasdaq coloca a quantidade total de fundos ilícitos, incluindo criptomoedas e moedas fiduciárias, que o sistema financeiro global processou no ano passado 3,1 trilhões de dólares. Embora esses dois números não sejam perfeitamente comparáveis, uma vez que são extraídos de dois relatórios distintos usando metodologias variadas, eles devem pelo menos nos dar uma boa ideia da escala relativa dos dois fenômenos. 24,2 bilhões é menos de 1% de 3,1 trilhões. Mais especificamente, o volume de fundo criptos ilícitos, de acordo com a Chainalysis, constitui exatamente 0,78% do volume total de fundos ilícitos globais, de acordo com a Nasdaq. Para adicionar mais perspectiva, o relatório da Nasdaq atribui mais de 485 bilhões de dólares das perdas gerais de 2023 a várias formas de golpes e esquemas de fraude. Uma categoria que gerou uma quantidade de fundos ilícitos comparável à associada aos ativos digitais é a fraude de cheques bancários, que resultou em indivíduos e empresas perdendo 26,6 bilhões de dólares no ano passado, predominantemente nas Américas, onde os cheques ainda são generalizados. Em outras palavras, os cheques, uma tecnologia tradicional que ainda existe principalmente devido à notável inércia das práticas bancárias, é responsável por mais crimes financeiros do que toda uma classe de ativos inovadores ainda erroneamente pintada como refúgio dos criminosos. Já não passou da hora de banir esses monstros desajeitados de papéis? Tesouro. Criptomoedas estão muito atrás dos métodos convencionais de lavagem de dinheiro. Todos os anos, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publica suas avaliações nacionais de riscos sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferation financing, detalhando as principais vulnerabilidades e riscos financeiros ilícitos que ameaçam os americanos. A avaliação de risco de lavagem de dinheiro de 2024, ao mesmo tempo em que observa as tendências existentes e em evolução nos riscos associados à criptomoeda, afirma explicitamente que, abre aspas, o uso de ativos virtuais para a lavagem de dinheiro continua a permanecer muito abaixo da moeda fiduciária e dos métodos mais convencionais que não envolvem ativos virtuais, fecha aspas. A maior parte do relatório se concentra em riscos persistentes e emergentes de lavagem de dinheiro relacionados a domínios convencionais, como o uso indevido de pessoas jurídicas, falta de transparência em algumas transações imobiliárias, falta de cobertura abrangente de PLD-CFT para setores relevantes, como consultores de investimentos, profissionais cúmplices que abusam de seus cargos ou negócios e deficiências de compliance, conformidade,
e supervisão em algumas instituições financeiras reguladas. Todas essas áreas representam males estruturais inerentes ao sistema financeiro tradicional e às práticas corporativas, destacando como o crime financeiro é uma questão sistêmica e não algo que poderia ser atribuído a um tipo específico de infraestrutura tecnológica ou classe de ativos. Solução em vez de problema. À medida que olhamos para o futuro das finanças e consideramos a direção em que o setor está caminhando, é essencial revisar e desmascarar continuamente as percepções desatualizadas e totalmente falhas dos ativos digitais. Longe de ser um instrumento predominante para o crime financeiro, as criptomoedas constituem uma parcela relativamente insignificante dos fundos ilícitos globais. Os dados mostram que os métodos e ferramentas tradicionais, como transações imobiliárias e práticas bancárias tradicionais, são canais muito mais substanciais para atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro. Em vez de escolher as criptomoedas como bodes expiatórios para crimes financeiros sistêmicos, devemos prestar mais atenção a esses domínios tradicionais e às questões enraizadas neles. Apesar do ceticismo duradouro, os dados convincentes de várias fontes não afiliadas ressaltam os desenvolvimentos significativos na indústria de criptomoedas e o quão longe ela está de ser uma fronteira ideal para os maus atores. Uma questão sistêmica exige soluções sistêmicas, e os ativos digitais devem ser vistos como parte dessa solução, e não como um problema. Obrigado por assistir até o final. Considere se inscrever no canal se ainda não for, e se gostou do vídeo, compartilhe, para que essas informações possam chegar a mais pessoas. Ajude o canal a produzir mais vídeos relevantes para o mundo cripto e financeiro. Deixe sua mensagem e sua sugestão de matéria ou de assunto, e se for de seu desejo, na descrição seguem algumas formas que possa fazer uma doação espontânea ao canal e ajudarmos a pesquisar e contribuir com mais assuntos relevantes para o mundo cripto.